Boa noite, mais um Weintraub Sem Filtro, diretamente aqui dos Estados Unidos e do Panambi, em São Paulo, com Eric Ferreira Gomes. Boa noite, Eric, tudo bem? Boa noite, Abraham. Boa noite, faroleiros. Aí, agradecer a presença de todos. Pessoal, sabemos que está na época da Copa, as audiências estão baixas no YouTube como todo, tá? Então, pega esse link aqui dessa live, manda aí no grupo do condomínio, no grupo dos bolsonaristas, no grupo da escola, no grupo dos petistas também, que tiver que hoje, Abraão, essa live aqui promete, hein? Olha, o farol tá aceso hoje, hein? Não é aqui não, é aqui, ó. Olha lá, ó. Tá aceso hoje, O meu, o acendido. meu, o meu precisava acender, cara. E... Olha lá, ó. Olha lá. Agora foi. Todo mundo de farol aceso. Espero que você aí em casa esteja com farol aceso também. Vamos lá, Abraão. Eu preparei uma apresentação para tentar colocar em perspectiva o que significa o futebol para o Brasil sem os mesmos chavões de sempre. Eu não queria, óbvio, trazer a mesma análise que todo mundo sempre faz. Ah, não, porque a culpa foi do Neymar, a culpa é disso. E o também, tanto faz, que nem o Tarcísio comenta, eu não bebo mesmo, que se exploda. Né? Eu não quando começarem a envenenar minha Coca-Cola, eu me preocupo. Eu, como governador, estou me lixando que estão colocando metanol nas bebidas aqui. Eu queria trazer uma perspectiva completamente diferente que acho original, ninguém nunca te contou. Quando o Brasil vai mal na Copa, o país inteiro nos anos subsequentes também afunda. A Copa, o desempenho do Brasil na Copa sinaliza o que acontece com o país nos próximos anos. É sobre isso que é o Weintraub sem filtro. Pô, Abrão, então estamos lascados? Com certeza, com certeza. É mais um indicador. Mas não precisa acreditar piamente, porque eu trouxe as imagens. Eric, por favor. Vamos lá, Abraão. Tem apresentação aqui? Vou colocar. Você vai tocando aí. Precisar de alguma coisa, você me chama. Obrigado. Quando o Brasil vai mal na Copa, o que acontece com a economia, com a inflação, com a pátria, com a segurança, com tudo? Eu queria primeiro trazer, isso aqui são os dados, né, históricos. Ano, local. No Brasil, a Copa foi em 1950, está aqui marcado, né, ano e local, e em 2014. Mas o que é relevante não é se a Copa é feita no Brasil ou não. Isso, aonde é feita a Copa, não pega. É o desempenho do Brasil na Copa. E aí você nota que às vezes que o Brasil foi campeão, evidentemente não é um trabalho estatístico, econométrico, porque fazer um trabalho econométrico, você precisa ter umas 28 observações. E não tem 28 observações para a gente conseguir, né, caracterizar bem. Mas com essas poucas observações, dá para ver nitidamente e entender a correlação que existe entre o Brasil afundar nos anos subsequentes a uma Copa ruim ou o Brasil dar uma melhorada nos anos subsequentes a uma boa, o Brasil campeão. Quando o Brasil foi campeão, que é isso que conta, o Brasil foi campeão em 58, 62, 70. Foram períodos de transformação no Brasil, foram períodos de crescimento no Brasil, foi um período de país com uma expectativa, com ânimo, com uma autoimagem boa. Havia uma energia positiva no Brasil. Quando, além disso, o Brasil foi bem, foi campeão na Copa. 1994, o que aconteceu em 94? Foi a estabilização, o boom do real, a estabilização, o Brasil ficou bem, entrou nos eixos, assim, aparentemente, a inflação acabou ali em 94, teve um crescimento muito forte, o Brasil estava numa dinâmica muito positiva, 94, 95, 96, 97. Quando o Brasil foi campeão em 2002, o que aconteceu em 2003, 2004? Houve o desmonte do PT que propunha acabar com o Brasil com o Palote tocando o Ministério da Fazenda e um ajuste fiscal.
a dinâmica daquele Brasil pós-Copa de 2002 também foi uma dinâmica positiva. Tinha uma energia, vamos resolver, tinha corrupção do PT, tinha o mensalão, só que, né, vamos. O que foi o crescimento ali em 2002? Anteriormente, havia o risco de um animal, um imbecil de 9 dedos chegar ao poder e decretar moratória, o comunismo, o fim da propriedade privada que não atendesse a sua função social, todas aquelas imbecilidades que o PT pregava. Aí a gente descobriu que o PT queria o quê? Queria relógio, queria mansão, queria iate, queria se dar bem. E esse risco caiu rapidamente, junto com o Palocci, que fez um ajuste fiscal. Aí o Palocci cai, porque ele não deixava, ele punha limite na trapizomba. Tinha trapizomba, mas tinha algum limite. Não, com limite não dá. Não é bom, tem que ser sem limite. Tiraram o Palocci lá naqueles escândalos todos, porque rabo de palha, telhado de vidro, caiu, colocaram o Guido Mantega, e o Guido Mantega abriu a porteira e o país arrebentou. Desde então, o Brasil não vai muito mal na Copa, mas nunca mais ganhou. Desde então, o Brasil nunca mais teve um momento de expectativa. Veja, não é mágico. Eu irei explicar por que existe essa correlação entre ganhar a Copa do Mundo e o Brasil caminhar bem nos anos subsequentes. E muito mal numa Copa. Então, aqui, a primeira coluna mostra o local e o ano. Depois mostra os anos que o Brasil foi campeão. Então, foi em 58, 62, 70. Foram períodos que, subsequentemente, a ganhar a Copa, o Brasil teve um período de transformação, de crescimento, de uma dinâmica boa. 94, Plano Real, que eu já falei, 2002, o fim do PT revolucionário, que gerou, com o Palocci, um período de crescimento grande no Brasil. E quando o Brasil foi muito mal? O Brasil foi muito mal agora em 2026. Quando a gente olha, outra vez que o Brasil foi muito mal foi nas oitavas de final de 1990, pouco antes do Collor. Ali no... Pouco antes não, naquele período desgraçado, aquele período horroroso do Plano Collor, corrupção, confisco, loucura, demência. Então você vê, não dá para a gente fazer um trabalho estatístico super conceituado, não dá para a gente fazer isso. Mas com algumas inferências, a gente fala, olha, realmente, quando o Brasil vai muito mal, quando o Brasil vai bem, o país vai bem. Os piores desempenhos que a gente teve, então já falei, 1990, Plano Collor, caos, loucura. Em 66, eu não considero um bom dado, porque o Brasil foi mal nessa Copa, porque foi a Copa da Inglaterra, e a seleção não estava ruim, péssima, é que foi uma Copa com muito roubo, né? Os ingleses ganharam, mas ganharam de uma forma, assim, vergonhosa. O roubo naquela Copa foi, assim, surreal. Em 1934, o Brasil foi mal também, ficou em 14º lugar, como agora, né? São as duas piores posições na história do Brasil. Em 34 e agora, que o Brasil ficou em 14º lugar na Copa. Estava aquele período da Grande Depressão, mas o futebol ainda não era tão amalgamado com a autoimagem do Brasil. Mas se serve aqui como referência, vai os períodos que o Brasil foi mal na Copa, muito mal, foi em 34, período da Grande Depressão, depois, né, com Getúlio Vargas, tal, depois, durante Getúlio Vargas, 1990 com o Plano Collor, e agora com, eu diria, o fim do governo do Lula, né? Porque esses próximos 2, 3 anos fecha o ciclo do Lula, do PT na história do Brasil. Não há causalidade, não é porque diretamente o Brasil jogar mal causa os próximos anos a crise. É muito mais um termômetro, existe muito mais uma correlação.
Então, toda vez que eu vejo um termômetro, eu sei que o cara pode estar com febre. Então, o termômetro causa febre? Não. O fato de eu ver o termômetro, eu sei que a pessoa está passando mal. O termômetro não causa o mal-estar. O termômetro não causa a febre. Ele aparece quando a pessoa já está mal. Então, o fato do Brasil ir mal na Copa é porque o país já está muito mal. Por que o futebol é tão importante? Porque para o Brasil, o futebol é uma questão de autoimagem. Se a China for mal na Copa, não faz a menor diferença. Não é. O que diz? O que diz? Nada. Se os Estados Unidos for mal na Copa, não faz a menor diferença.